Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais são os meus livros favoritos da vida. Mais uma parte. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a ativar as notificações, assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Segue o canal em todas as redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E se você se interessar por algum dos livros que eu mencionar aqui e quiser comprar, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer outro produto, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma pequena parcela da sua compra e não pagam nada mais do valor do produto por isso. Essa é uma tag que é constantemente atualizada aqui no canal, já saíram outras duas partes desse vídeo, eles vão estar aparecendo nos cards no decorrer desse vídeo, e hoje eu trouxe mais 5 livros que são favoritos e queridinhos da minha vida. Na parte 2, se eu não me engano, onde eu mostro o livro Cidade dos Ossos, primeiro volume da série Os Instrumentos Mortais, eu falei que ele representaria todos os livros da Cassandra Clare, né, que são livros favoritos da minha vida. Mas não tem como, gente, eu vou ter que mencionar Anjo Mecânico, o primeiro volume da trilogia As Peças Infernais, porque assim, Cassandra Clare, gente, então sempre que a gente puder falar dela, a gente vai falar. Eu gosto muito, muito dessa série, foi a primeira série spin-off de Os Instrumentos Mortais, né, que agora, na verdade, eu acho que não dá nem mais pra considerar as séries spin-offs umas das outras, né, é mais um multiverso Cassandra Clare, vamos dizer assim, mas essa foi a primeira e ela se passa em Londres, na Londres vitoriana, então, e flerta também com o steampunk, porque a gente tá num período em que não existe tecnologia e aqui a gente tem uma figura que constrói robôs e dentro, é claro, desse universo da Cassandra Clare, dos Caçadores de Sombras, só que numa outra época. Então é muito interessante ver como era, né, lutar com uma vestimenta um pouco diferente, né, mas ao mesmo tempo já a armadura dos Caçadores de Sombras, mas eu pelo menos imaginei um troço muito diferente, como os Caçadores de Sombras se inseriam nessa sociedade, como o que estava em voga na época para os mundanos, a Cassandra Clare inseriu dentro do universo dela, é muito legal. Além do que, a gente continua aqui tendo o Magnus Bem participando, né? O bom é que ele é imortal, então assim, se a Cassandra Clare quiser escrever, colocar o Magnus nos livros pra sempre, ela pode, porque o personagem é o quê? Imortal, então sim. Só temos a ganhar com isso, mas o trio aqui, protagonista, a Tessa, o Will e o Jem, eles são incríveis, incríveis, incríveis. Eles são muito, muito fofinhos. É um triângulo amoroso que, por incrível que pareça, ele funciona. Eu não sei os outros fãs, mas eu consegui shippar a Tessa com os dois. Eu consegui torcer para que alguma coisa acontecesse para que ela ficasse com os dois. Enfim, é muito especial. Efeitos que Cassandra Clare causa na gente, né? A gente shippa um trisal. A Passagem foi o melhor livro que eu li em 2019 e se tornou um dos meus livros favoritos da vida também. E olha que essa não é uma jornada simples de fazer, porque esse livro tem 810 páginas, 815 páginas, deixa eu conferir. 815 páginas. E é o primeiro volume de uma trilogia. Os outros são grandes também, mas não tem 800 páginas, tá? São um pouco menores. E eu só li esse primeiro até então. Vou ler os outros dois aí muito em breve, porque essa é uma história que eu queria ler há muito, muito tempo. Eu lembro que eu li a sinopse desse livro, acho que quando ele foi lançado. Ele é, acho que de 2010 ou 2011. Deixa eu conferir aqui pra falar certinho pra vocês a data de lançamento dele. Isso, ele é de 2010. Eu li a sinopse dele e eu fiquei muito interessada. Só que era uma história que era um livro que estava sempre muito caro.
Então eu segurei a minha onda até que eu consegui achar os 3 livros numa promoção, trouxe os 3 para casa e comecei a ler esse livro e assim, a história atendeu todas as minhas expectativas e superou, assim. A história começa com um experimento que dá errado, um experimento científico que dá errado, né? Eles fazem esse experimento em cobaias, é um experimento para dar super força para essas cobaias, só que dá errado, essas cobaias fogem, e aí, enfim, caos no mundo. E aí, nessa história, ela vai ter um salto temporal nesse livro aqui, de 100 anos. E é muito incrível, gente. Ver o que a Terra virou depois disso. A Terra não, né? Aqui a gente sabe que é os Estados Unidos, pelo menos. É muito incrível. Os personagens aqui são muito cativantes. Eu gostei muito da escrita do autor. E olha que a gente tá falando de um livro grande. Você lê um livro grande, se você não tá gostando do tema, se você não tá gostando da escrita do autor, é algo extremamente complicado. Então, assim, eu gostei muito desse livro. Já saiu resenha pra vocês aqui no canal, vou deixar nos cards pra quem quiser assistir. E vou aproveitar e vou repetir aqui uma coisa que eu já vi a Tamires do Resenha dos Sonhos falando sobre Outlander. Eu gosto muito desse livro, mas ao mesmo tempo também eu reconheço que é uma história que você precisa estar muito envolvida pelos personagens e você precisa se importar com eles, criar um vínculo com eles para você conseguir chegar até o final dela. Mas eu recomendo, vale o esforço. O livro pode parecer parado em alguns momentos, mas quando começa a acontecer coisa, meu Deus do céu, é muito bom, gente. Leiam a passagem. Mais um calhamaço, dessa vez um pouco menor, que eu não sou boba nem nada, coloquei aqui Elantris, do Brandon Sanderson. Gente, essa é uma fantasia em volume único. Uma alta fantasia em volume único. E é uma história completíssima. Sério, você não sente falta de mais um livro para explicar. O autor aqui, ele consegue dar detalhes pra gente sobre a geografia desse mundo que ele criou, sobre a política, sobre a magia, consegue explicar sobre essa cidade Elantris, consegue fazer com que a gente fique interessado por esses personagens que são interessantíssimos, tem uma trama política sensacional e é muito, muito bem escrito. O Brandon Sanderson se escreve muito bem. Foi o primeiro livro dele que eu li e até então o único livro até agora, mas assim, eu quero sim ler outras coisas do autor e eu recomendo demais. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards. O próximo é um livro que eu li esse ano, em 2020, e eu não tenho ele físico aqui comigo porque eu li ele num livro viajante. Então, do Clube do Livro BH. Então, eu li, anotei lá o que eu tava achando da leitura e ele foi passado para uma outra pessoa poder ler também. Depois ela passou para outra pessoa e assim sucessivamente, que é O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. Gente, esse livro é um soco no estômago. Não tem outra definição. E ele é um livro extremamente necessário. Sério, é um livro doído de ler, assim. Se você leu esse livro, não se emocionou, não chorou, não ficou revoltado, não ficou com vontade de gritar, não ficou indignado com o que a Star e os outros personagens ali estão passando, né, os outros personagens negros, é bom frisar, você acho que leu esse livro errado, então volta e lê de novo. Além do que a Andy Thomas, ela é incrível, ela escreve super bem, os livros dela são muito necessários, então ela se tornou já, eu li 2 livros dela só e ela já se tornou uma das minhas autoras favoritas da vida, porque assim, são livros transformadores. E por último, mas não menos importante, já que essa lista não está organizada por ordem de preferência, já que eu não consigo escolher qual que é o meu livro favorito entre esses que eu mostrei aqui e até os das outras 2 listas que saíram, A Menina que Roubava Livros, do Marco Suzaki. Uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que eu gosto bastante e que vai também falar sobre família, sobre literatura, sobre o poder transformador da literatura. É uma história muito bonitinha, apesar de ter um pano de fundo histórico que não é fácil e apesar de não ser uma história fácil, né? Os personagens aqui também sofrem, não se iludam. E eu assisti o filme primeiro. E assim, no filme eu saí do cinema, assim,
derretida de tanto chorar, não tem outra definição. E aí eu fui ler o livro depois, achando que eu não fosse me emocionar tanto. E enganada eu estava, né? O livro, obviamente, é melhor, mas o filme é muito bom também. Só que assim, gente, a escrita do autor, ela é maravilhosa. De novo, assim como os outros livros que eu falei aqui, os personagens, você se importa com cada um deles, você quer que eles fiquem bem, sabe? Eu senti muito como se os personagens aqui fossem meus amigos de fato, então a gente acaba sofrendo por eles. É uma história linda, apesar de se passar num momento difícil, sabe? E o amor desses personagens aqui pela literatura é algo muito, muito cativante. Então, recomendo demais se você ainda não leu A Menina que Roubava Livros. Você não sabe o que você tá perdendo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu algum desses livros e o que você achou. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo e compartilha ele para os seus amigos. Assiste esses dois vídeos, estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até amanhã.